ele vai desde comprimentos de onda muito curtos, vem para a região aqui do ultravioleta, raio-x, até raios gama e raios cósmicos. Então, nessa direção, eu tenho comprimentos de onda muito pequeno, associado a uma frequência muito elevada e de alta energia. E naquela outra direção, eu tenho comprimentos de onda maior e de menor frequência. É assim que se divide o espectro eletromagnético. Numa ponta, os raios gama e no outro, as frequências extremamente baixas, indo para o radar, UHF, VHF, ondas de rádio ultracurta, até as frequências muito baixas. Enquanto num extremo eu tenho comprimento de onda que vai na ordem de 10 a menos 15 metros, aqui eu tenho, nesse extremo, comprimentos de onda que vai até 10 a sétima metros de comprimento. E o olho visível, ele está aqui nessa faixinha pequenininha. Aqui tem todo o espectro de infravermelho, e quando a gente fala do infravermelho próximo, por exemplo, eu estou falando dessa faixinha pequenininha aqui, entre o visível e o infravermelho, e assim sucessivamente. Por isso que às vezes você utiliza duas técnicas para ver, que nem no caso, às vezes quando a gente está usando líquido, a gente usa o vis e também usa o níquel, para aumentar esse tamanho do espectro, para a gente poder ter mais informação da amostra. O que o nosso olho consegue enxergar é isso daqui, essa faixa pequenininha. De um lado ultravioleta, que na verdade é o azul, né? Mas o ultravioleta já não enxerga mais, o nosso olho não tem a capacidade de ver, por isso que chama visível mesmo. E do outro lado, depois do vermelho, é o infravermelho, que também a gente não consegue enxergar. Tudo bem quanto aqui? Então, o conceito, você sempre trazer o conceito de espectrometria, espectroscopia, associado ao NAS, para a gente conseguir medir aquilo que interessa, em função do que se quer enxergar na estrutura íntima da matéria. No fundo, em resumo, é isso, tá? Como que a luz se propaga? No fundo, conceitualmente, o que a gente tem é isso daqui. Lembra da ortogonalização? Os campos magnéticos e elétricos, eles são ortogonais. E de um lado, então, eu tenho o campo magnético oscilando, do outro lado o campo elétrico oscilando, e no eixo terceiro aqui é o comprimento de onda. À medida que esses campos elétricos e magnéticos oscilam, em função do comprimento de onda, eu tenho a luz. E o que as tecnologias fazem? As fontes de luz, no fundo, elas emitem luz, emitem ondas do espectro, né, eletromagnético, em função da estrutura dessa fonte. E para cada tipo de instrumento, agora voltando no conceito da espectrometria, cada tipo de instrumento vai ter uma fonte específica que emite uma radiação eletromagnética específica e controlada. O conceito de espectroscopia é entender como que essa luz interage com a matéria, e de espectrometria é isolar dentro do espectro eletromagnético, por meio de uma fonte estruturada, qual região eu quero estudar em função daquilo que eu quero enxergar. É por isso que, dada a característica da amostra, como a gente tem em nossos casos, depois a gente vai explicar mais detalhadamente a questão das técnicas. O ultravioleta visível são instrumentos que selecionam como fonte emissora de luz somente essa região do espectro eletromagnético, e através de uma técnica de controle dessa luz, faz com que essa luz chegue na amostra e entenda como ela interage com a amostra e devolva isso nos sensores, devolva isso no que eles chamam de fotomultiplicadoras, enfim, naquilo que chega da interação. Todos os instrumentos são mais ou menos assim, existe uma fonte emissora e uma fonte receptora. E no meio do caminho, dependendo da tecnologia
um sistema de espelho ou de controle dessa luz que faz com que ela chegue até a amostra, a luz interage com a amostra e devolve o sinal. Aí remetendo de novo o sinal ao NAS, né? Devolve esse sinal que vai estar relacionado com aquilo que se quer medir. E como que eu interpreto isso? Através da espectroscopia. Espectrometria mede, seleciona o comprimento do espectro eletromagnético. A espectroscopia é utilizada para interpretar o que está vindo de sinal. E depois tem todo o controle experimental propriamente dito, né? Como que você está elaborando as amostras, o conhecimento prévio que se tem em cima daquela amostra, como que você está elaborando aquilo, se ela tende a ser uma substância pura, se ela é uma mistura, como que a gente preparou aquele material. E para cada uma das técnicas analíticas dentro de todo o espectro eletromagnético, existe uma especificidade da técnica. A ultravioleta visível, via de regra, nem sempre é assim, mas via de regra, você trabalha com amostras líquidas. Solubiliza esse material quando é sólido, ou o próprio material que já é líquido, coloca numa condição onde eu consiga permitir que a luz interaja com a matéria, para poder capturar o sinal. No fundo é tudo isso, tá?